Olá para todos e vamos a mais um estudo. Existe algum demônio que ninguém consegue expulsar ou que nenhum ser humano consegue expulsar? É isso que vamos ver nesse vídeo. Analisando a Bíblia, nos dá a impressão que sim. E é isso que vamos ver nesse vídeo aqui. Jesus, quando escolheu os 12 discípulos, ele deu autoridade a eles para expulsarem os demônios. Quando Jesus ressuscitou, ele diz que estes sinais seguiriam aos que crescem, e um deles era expulsar demônios. Então é uma autoridade que ele dá a várias pessoas. Jesus deu poder para seus discípulos expulsarem demônios, mas certa vez eles não conseguiram expulsar o demônio de uma pessoa. Então Jesus diz que existem demônios que só saem com jejum e oração. Isso mostra que existem demônios que são mais poderosos do que outros. E no caso dos discípulos, faltou oração e consagração para expulsar. Satanás impediu por 21 dias um anjo de levar a resposta a Daniel. Miguel teve que intervir na ação do diabo que impedia o anjo de entregar a revelação a Daniel. E isso durou 21 dias até que Miguel interviu e o anjo trouxe a resposta. Então, sem sombra de dúvidas, existem demônios mais poderosos que outros, da mesma forma que existem anjos de Deus que são mais poderosos que outros, e temos a certeza que Miguel é o mais poderoso de todos, da mesma forma que Satanás é o anjo caído mais poderoso. Agora, será se é possível uma pessoa que expulsa demônios conseguir expulsar todos os demônios? Os discípulos não conseguiram. Pelo menos os discípulos não conseguiram, porque podemos entender que precisava de mais consagração. E Satanás, o maior dos anjos caídos, será se alguém consegue expulsá-lo se for o próprio diabo, o próprio Satanás? Será? Na Bíblia, se referindo a Satanás, a Bíblia cita Miguel e o próprio Jesus expulsando o diabo. Miguel, como já vimos, expulsou o diabo que impedia o anjo de trazer a resposta a Daniel. Em Judas 1, verso 9, cita Satanás e Miguel disputando o corpo de Moisés. No início da grande tribulação, se levantará Miguel. Cremos que por causa da grande ação demoníaca na terra durante aquele período. Miguel é um anjo poderoso que age nas grandes batalhas contra Satanás. Miguel é um anjo comandante da mesma forma que Satanás também é. Em Apocalipse 12, no verso 7 em diante, cita a batalha entre Miguel e seus anjos contra Satanás e seus anjos. Mostra que Miguel é o maior entre os anjos e Satanás é o maior entre os demônios. Na grande tribulação, a ação do diabo será intensificada, mas só que permitida por Deus. O diabo vai até onde Deus permite. No Salmo 34, verso 7, lá diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que os temem e os livra de todo mal. Veja, anjos a serviço de Deus, enviados por Deus. Os anjos estão a serviço de Deus a favor dos salvos. Não devemos orar aos anjos. Deus envia anjos quando Ele quer um anjo a favor da pessoa. Em Hebreus 1, verso 14, lá diz, não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Veja que diz, enviados para servir a favor. Enviado por quem? Por Deus. Então quem envia é Deus. A pessoa ora para Deus. Se for da vontade dele, ele envia um anjo a favor da pessoa. A Bíblia cita Jesus expulsando Satanás no monte da tentação, quando foi tentado pelo diabo. A ação do diabo é permitida por Deus, ele vai até onde Deus permite.
Deus está no controle. Por isso, quem serve a Deus não deve temê-lo, temer o diabo, porque Deus está no controle e o diabo é limitado. Jesus disse para Pedro que Satanás pediu para se andar em volta dele como trigo. Mas Jesus rogou ao Pai para que não deixasse, senão a fé de Pedro iria se desfalecer. Jesus impediu uma ação do diabo na vida de Pedro. E já no caso de Jó, Deus permitiu tocar na saúde física dele, mas não permitiu tocar na sua vida. Saul, Deus enviou um espírito maligno da parte do Senhor para perturbar Saul. Então o diabo está, os demônios estão a serviço de Deus. Eles fazem o que Deus permite e obedecem ordem também. No final da grande tribulação, quando for dar início ao reino milenar, Satanás será preso no abismo. E veja que somente um anjo enviado por Deus vai prender Satanás. Não precisará de uma legião de anjos. Apenas um, com a autoridade de Deus, conseguirá prendê-lo, enviado por Deus com autoridade. Está lá em Apocalipse 20, do verso 1 ao 3. Lá João diz: "Eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos." Veja, ele prendeu o dragão e amarrou-o por 1000 anos, e lançou no abismo, e encerrou, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabarem. Veja, o diabo obedeceu à ordem. A sua ação é permitida por Deus, tanto para provar a fé dos salvos, da mesma forma também enganar os perdidos. O diabo é permitido por Deus para enganar aqueles que não tiveram interesse pela salvação. É o diabo a serviço de Deus. Paulo diz que Deus enviaria o espírito do engano, o espírito do erro, para aqueles que não tiveram interesse em conhecer a verdade. Paulo diz que o espírito do engano opera nos filhos da desobediência. Então, quem não tem temor de Deus, quem não é obediente à palavra, fica sujeito à ação diabólica permitida por Deus. Então é isso aí, dá um joinha se você gostou, se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.